Boa noite a todos, é com muita alegria que estamos aqui para o nosso Evangelho. Boa noite. Esse Evangelho que aquece os nossos corações, nos mostra o caminho, o roteiro, para que possamos seguir, né, meus amigos? E, como é de costume, nós estamos aqui todas as segundas-feiras, né? Nós somos ali do Centro Espírita Esperança e Fé, nós somos a parte online e a parte física fica na Rua Campos Sales, em Franca, né? E todas as segundas-feiras nós iniciamos o nosso Evangelho com a leitura do caminho Verdade e Vida, né, Solange? A Solange sempre faz uma leitura para nós. Solange, querida, seja bem-vinda. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Né? Boa noite. Mais uma segunda-feira, né? Com a graça de Deus, graças a Deus. Vamos lá, né, Solange? Deixa eu colocar aqui para você. Trato com o invisível, né? Isso aí. Certinho, Solange. Ainda não. Agora sim. Então vamos. No trato com o invisível. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Marcos capítulo 3, versículo 23. Esta passagem do Evangelho é sumamente esclarecedora para os companheiros da atualidade que, nas tarefas do espiritismo cristão, se esforçam por auxiliar desencarnados infelizes a se equilibrarem no caminho redentor. Ninguém aguarde êxito imediato ao procurar amparar os que se perderam na desorientação. É impossível dispensar a colaboração do tempo para que se esclareçam os personagens das tragédias humanas, e, segundo sabemos, nem mesmo os apóstolos conseguiram de pronto convencer as entidades perturbadas quanto ao realismo de sua perigosa situação. Todavia, sem atitudes esterilizantes, muito pode fazer o discípulo no setor dessas atividades iluminativas. Na atualidade, companheiros devotados ao serviço ainda sofrem a perseguição dos adversários da luz, que lhes atribuem sombrio pacto com poderes perversos. O sectarismo religioso cognomina os sequazes de Satanás, impondo-lhes torturas e humilhações. No entanto, as mesmas objurgatórias e recriminações descabidas foram atiradas ao mestre divino pelo sacerdócio organizado de seu tempo. Atendendo aos enfermos e obsidiados, entregues a destrutivas forças da sombra, recebeu Jesus o título de feiticeiro, filho de Belzebu. Isso constitui significativa recordação, que naturalmente infundirá muito conforto aos discípulos novos. Livro Caminho, Verdade e Vida, lição 146, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. É uma leitura para a gente refletir bastante em cima dela, né? Agora vamos convidar a nossa amiga Iraides, que irá fazer para nós a nossa leitura inicial. Iraides, querida, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Boa noite. Com muita alegria, envoltos aqui nas energias melhores de Jesus, encarnados e desencarnados. Né? Equipe maravilhosa aí do Esperança e Fé, José Marques Garcia, né? Nós só temos que agradecer esses momentos sublimes em que nós recebemos tanto, né? Que Jesus adentra nossos lares através desses benfeitores queridos, fazendo a limpeza em nossos lares, fluidificando nossas águas, equilibrando, né, nossa mente, nosso coração, nosso espírito, dando união, saúde, né, para todos nós, para refletir, Senhor, refletir a nossa vida espiritual, refletir a nossa passagem por aqui, o nosso compromisso com a família, né?
com os amigos, nosso compromisso com a vida. Eu convido a vocês, meus irmãos queridos, a pensar naqueles irmãos que já em término da romagem física, às vezes se sentem tão presos, cheios de medo, né? E que essa espiritualidade amiga possa rodear esses nossos irmãos, intuir a eles que a vida continua, que a morte não existe, e que Jesus está ao lado de cada um, na presença desses benfeitores que tão carinhosamente pode acolher cada um deles. Senhor, visita nesse instante os hospitais, nossos irmãos acamados em seus lares, aqueles desenganados fisicamente. Dê a eles força, fé, coragem, esperança, colocando na água deles, no alimento, o remédio necessário. Que a sua paz, Senhor, a sua luz, envolva todos nós, principalmente esses irmãos queridos. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigada, Iraídes. Agora vamos convidar a nossa amiga Odília. Odília, querida, seja bem-vinda. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite. A Odília vai fazer a leitura, né, de 2 itens do Evangelho para nós. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Item 10. O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que ele queira, o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àqueles a quem mais coisas se haja confiado. Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48. Item 11. Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que não veem, os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecados, mas agora dizeis que vedes, e que é por isso que em vós permanece o vosso pecado. João, versículo 9, capítulo 39 a 41. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Muito bem. Obrigada, Odília. Eu que agradeço, Tânia. E agora nós vamos convidar, né, o nosso expositor da noite, que é um querido aqui da nossa sala virtual, né, que sempre que ele vem, a gente gosta muito, né, e sempre está aí disposto. E hoje ele está representando a USE Intermunicipal, né, Toninho? É isso mesmo. Ali do culto, Alberto Ferrante, né? Sempre trabalhando lá. E o Toninho é daquele, Jesus chamou para o trabalho, ele está lá com o evangelho dele, né, Toninho? Seja bem-vindo, Toninho. Muito obrigado. Nós que agradecemos a presença do senhor aqui conosco. Boa noite a todos, mais uma vez. Eu agradeço a acolhida que todas as vezes nos é dada quando nós estamos aqui conversando a respeito do Evangelho, nessa casa espírita que nós temos muito carinho, o Centro Espírita Esperança e Fé. O tema que nos foi dado hoje, ele faz parte
do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, conforme determinação da União das Sociedades Espíritas de Franca. Então, atendendo à solicitação lá da USE, nós hoje estamos aqui com muita alegria. Agradeço muito a Tânia por nos receber aqui e a todos que estão presentes nos assistindo. O tema, a quem muito foi dado, muito será pedido, ele consta do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, conforme foi lido agora mesmo no texto Muito se pedirá aquele que muito recebeu. Allan Kardec, muito didático que é, ele intitula esse capítulo 18 de Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E ele destaca alguns itens de muita importância para o nosso aprendizado, para que o estudo do Evangelho realmente seja luz no nosso caminho, aproveitando melhor essa existência no planeta Terra. Ele fala a respeito do festim de bodas, a respeito da porta estreita, e diz que nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, porque essa é uma realidade, é um ensinamento de Jesus, porque não basta nós batermos no peito dizendo, não, nós somos cristãos, Senhor, Senhor. Não. Completa Jesus, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, entrarão aqueles que fizerem a vontade do meu Pai que está nos céus. Essa é a lição que Jesus nos traz. Entrarão no reino dos céus os que fizerem a vontade do Pai que está nos céus. Isso significa que nós somente teremos o nosso passaporte carimbado para nós irmos para mundos superiores se realmente nós, nas nossas oportunidades reencarnatórias, nas diversas existências, nós realmente realizarmos a nossa evolução espiritual. E a nossa evolução espiritual, ela se dá exatamente quando nós colocamos como pauta mais importante da nossa vida o cumprimento da lei de Deus. O que é a lei divina? Perguntam aos espíritos. E os espíritos respondem, a lei natural é a lei divina. É a única capaz de trazer felicidade aos homens. Então, é cumprindo a lei de Deus é que nós encontraremos no futuro aquela harmonia interior que nós tanto buscamos, que nós tanto desejamos. E ele coloca depois desse texto do Senhor, Senhor, muito se pedirá àquele que muito recebeu. O que quer dizer com isso? E ele cita, já foi lido agora mesmo, uma passagem de Lucas, que aquele servo que souber da vontade do seu amo e não fizer o que o amo queira, ele será responsabilizado, será castigado. Aquele que, não sabendo, mas também não se preocupou, será castigado menos. E muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado. E maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Quer dizer, conforme nós recebemos da espiritualidade, da misericórdia de Deus, todos os ensinamentos, assim nós vamos tendo que, assumindo a nossa responsabilidade, nós cumprimos aquilo que nós, no plano espiritual, recebemos para bem realizarmos o nosso comportamento, as nossas atitudes, sejam por ações, por palavras, por pensamentos, nós temos que nos melhorar. Sempre. Não é um trabalho da noite para o dia. Jesus não quer que ninguém se transforme em santo de uma hora para outra.
nós temos é que, em recebendo esses ensinamentos, nós irmos nos melhorando. Hoje, nós estamos aqui no ano 2026. São 2026 anos que Jesus nos deixou essas palavras e esses ensinamentos. Mas nós temos 169 anos de doutrina espírita. Esse ano, a primeira edição do Livro dos Espíritos, que foi em 1857, está completando 169 anos. E é exatamente o que Allan Kardec diz no texto do Evangelho, que é principalmente ao ensino dos Espíritos que essas máximas de Jesus se aplicam. Porque nós conhecemos a mensagem do Cristo através do Evangelho e conhecemos os conceitos espíritas que nos dão respostas às nossas inquirições. Os Espíritos vêm nos dizer que as respostas que nós tanto tivemos anseio de receber e que as religiões antigas, as filosofias, tudo aquilo que antigamente tinha dia das teorias, nós não tínhamos respostas. Quem somos? De onde viemos? O que é que nós estamos fazendo aqui? Qual é o destino? E esses espíritos vêm nos dizer que nós somos espíritos imortais. Nós fomos criados por Deus simples e ignorantes. Nós estamos aqui no planeta Terra para realizar a nossa evolução espiritual. E a estação do nosso destino é nós chegarmos à pureza do espírito. Seremos, sim, espíritos puros um dia, querendo ou não. Isso é a única coisa de determinismo que existe na nossa vida. Nós não fomos criados para ficar eternamente sofrendo. Não. Nós fomos criados por Deus para atingirmos a perfeição espiritual. Para quando, então, na condição de espíritos puros, espíritos bem-aventurados, nós estaremos aptos a trabalhar com Deus como co-criadores na manutenção do equilíbrio do universo. E nós, conhecendo a mensagem do Cristo, conhecendo os postulados doutrinários da doutrina espírita, nós, se não os praticarmos, nós certamente seremos como aqueles servos que, conhecendo a vontade do seu amo, não cumpriu. Nós seremos culpados. E Allan Kardec diz que, embora a mensagem do Cristo, o Evangelho, não se estenda atualmente a toda a humanidade, está restrita apenas ao mundo cristão, hoje a doutrina espírita tem essa responsabilidade maior, porque ela atinge todas as massas, porque o ensino dos espíritos ele é universal. Os espíritos se comunicam em todas as regiões do planeta, né? E ninguém que recebe essas mensagens, recebe essa orientação, pode pretextar ignorância. Nós recebemos a lição, dessa lição nós temos que colocar isso em prática. É aí que nós estaremos cumprindo a vontade do Pai. Nós estaremos sendo servos fiéis quando nós cumprimos a lei de Deus. Recebemos, através da literatura espírita, mensagens diversas. Todos os instantes nós estamos recebendo uma mensagem diferente, mas nós sempre achamos que essa mensagem é para os outros e que ela não se aplica na nossa vida. Nós não damos a importância que a mensagem tem. Recebemos lá uma orientação de que nós precisamos modificar. Vou deixar para amanhã, para a semana que vem, para o ano que vem, mas isso não é para mim, isso não me cabe, isso aí é para o meu vizinho. Até quando? Né? A doutrina dos espíritos está aí. Então, para que nós nos libertemos e nos livremos das punições futuras,
porque nós recebemos muito e tenho certeza que todos nós estamos constantemente recebendo recursos, né? Os médiuns, através da sua faculdade, recebem comunicações ótimas, excelentes, mas tem que entender que a grande maioria dessas comunicações são para eles mesmos. Os espíritos se dirigem a eles mesmos para que haja essa transformação, né? Nós precisamos de essa conscientização de quando Jesus disse: conhecereis a verdade vos tornará livres. É exatamente isso. É fazer com que essas luzes cresçam dentro de nós, que nós possamos, cada dia que passa, transformar essas luzes. As luzes são os nossos conhecimentos, aquilo que nós temos recebido de Jesus, da doutrina espírita. Quando Jesus disse: se fosseis cegos, não teríeis pecados, conforme foi lido agora mesmo, Jesus significou que a culpa está na razão das luzes que a criatura possua, segundo diz Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Aos espíritas, então, muito será pedido, porque muito tem recebido. Muito será pedido, porque muito tem recebido. Mas nós não podemos pegar só a parte negativa, que será punido. Aqueles que realmente aproveitarem as lições, os que realmente aproveitarem todo o conteúdo que nós temos recebido, receberão muito. A cada um segundo as suas obras, no céu e na terra. Essa é a lei. Se nós bem cumprirmos, dentro das nossas etapas evolutivas, a lei divina, nós haveremos de receber cada vez mais. Então, o primeiro cuidado do espírita sincero é de procurar saber se nos conselhos dos espíritos existem coisas que não lhes digam respeito. O espiritismo, então, vem multiplicar o número dos chamados, diz Allan Kardec, e pela fé multiplicará o número dos escolhidos. Nós, então, aproveitamos aqui para nos lembrar de uma das parábolas que Jesus deixou segundo o Evangelho de Marcos. A parábola da figueira que secou. Diz que Jesus estava saindo de Betânia e ele teve fome. E ele, vendo de longe uma figueira, ele foi lá procurar se tinha figos, mas não era tempo de figos. Então Jesus diz: que ninguém coma de ti fruto algum. E no dia seguinte, quando eles passaram por ali, o texto diz que a figueira estava seca até a raiz. E quando Pedro, então, lhe disse: mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. E Jesus disse: tende fé em Deus. Digo-vos em verdade, aquele que disser a essa montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, sem hesitar, com muita fé no fundo do seu coração, certamente acontecerá. Nós estamos aqui diante de um quadro que é uma alegoria, é uma figura de estilo, né? Porque Jesus não amaldiçoaria, mas aqui o que realmente essa parábola nos diz é que a figueira é o símbolo dos que aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem. Recebe toda a condição, mas não realizam aquilo que eles têm de compromisso assumido. Aqueles oradores que têm mais brilho do que realmente conseguem transmitir a mensagem. Pergunta-se: será que as pessoas tiraram proveito das palavras que escutaram? Diz o padre Antônio Vieira, o maior orador sacro da língua portuguesa:
num de seus sermões, o Sermão da 60ª. O pregar, que é pregar, faça com as mãos. O pregar, que é falar, faça com a boca. Para falar ao vento, bastam palavras, mas para alcançar os corações, são necessárias as obras. Então, a figueira que secou, ela realmente, ela simboliza todos aqueles que, tendo os meios de ser úteis, não são. Simbolizam as utopias, os sistemas ocos, as doutrinas que não têm base sólida. Aquelas doutrinas que, muitas das vezes, segundo diz Allan Kardec, falta a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, mas que não produzem fruto algum. Por isso é que Jesus condena a esterilidade, porquanto dia virá em que todas essas estruturas que não têm base sólida, elas se acharão secas até a raiz. E Jesus mais tarde diria: a árvore que não foi plantada pelo meu Pai será arrancada. Então, o cristianismo, a lição que Jesus nos dá é exatamente essa, é de que tudo aquilo que as doutrinas que nenhum bem para a humanidade produzem, cairão, reduzidas a nada. Que todos os homens, palavra de Allan Kardec, deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. E os médiuns são os intérpretes dos espíritos, suprem nesses últimos a falta dos órgãos materiais pelas quais recebem as instruções do plano espiritual. Daí, serem dotados de faculdades para esse efeito. Existe para os médiuns uma missão especial nesses tempos que nós estamos vivendo. São árvores destinadas a fornecer elemento espiritual aos seus irmãos. É necessário que os médiuns cresçam, abundem, para que o alimento cresça e seja oferecido à maior parte de toda a população. Mas, muitas vezes, eles desviam do seu objetivo providencial e perdem oportunidades extraordinárias de se melhorarem. Nesse momento, nós estamos aqui falando, nós vamos conversar agora a respeito de uma página que consta do livro Estante da Vida, do Irmão X. Essa página é a lição número 15, chamada O Compromisso. Para que nós vejamos bem como que as pessoas agem no plano espiritual. Diz o irmão X, Humberto de Campos, que ele recebeu, juntamente com um seu companheiro de jornada lá no plano espiritual, que ele põe o nome de Saturnino, uma missão de atendimento de uma casa na Terra, onde uma jovem encarnada ali estava sofrendo um processo obsessivo muito cruel. Então, eles precisavam de um médium aqui na Terra para realizar o tratamento dessa menina. Então, eles pesquisaram lá nos arquivos da espiritualidade e encontraram um nome, Alberto Nogueira, que, segundo nome fornecido por irmão X. O Alberto Nogueira, ele era uma criatura que teve uma oportunidade de encarnar de uma forma extraordinária para o exercício da sua tarefa mediúnica. Eles encontraram lá na ficha, lá no prontuário,
do Alberto Nogueira uma carta que ele dirigia a Jesus. E ele dizia assim: Senhor Jesus, eu conheço a minha posição, eu sou um espírito delinquente, eu atrapalhei muita gente, eu destruí muitos lares, eu fui causa, mandei matar muita gente, eu fiz muito mal à humanidade, destruí lares, abusei da autoridade, perverti muita gente, associei meu crime de uma forma geral e causei muito sofrimento aos meus irmãos da humanidade. Senhor Jesus, permita que eu volte ao planeta Terra. Eu quero que a lepra me desfigure, a fim de que eu pague com as feridas tudo aquilo que eu fiz os outros sofrer. Quero padecer o abandono, a pobreza, conhecer a miséria. Quero esmolar o pão de cada dia. Mas, Senhor, se ainda for necessário para a minha depuração, eu quero vir louco, cego, posso ir para o hospício, mas eu preciso mudar a minha vida. Preciso resgatar o que eu fiz. Se for mais necessário ainda, eu quero vir com uma idiotice terrível. Quero vir paralítico, quero chorar, ter tormento físico, mas eu preciso de um corpo novo na terra. Me ajuda, Senhor Jesus, eu preciso voltar à terra. Aí, os espíritos encarregados da encarnação responderam à carta do Alberto Nogueira. E diz assim: Deus pede misericórdia, não sacrifício. O interessado resgatará os próprios débitos em vida normal, com as tarefas naturais de um lar humano e de uma família, em cujo seio encontrará os contratempos justos e educativos para qualquer criatura com necessidades de reequilíbrio e aprimoramento. Mas, pela bondade de Deus, o senhor Alberto Nogueira será médium espírita, com a obrigação de dar pelo menos 8 horas de serviço gratuito por semana em favor dos necessitados da terra. Desse modo, assumirá os compromissos aos 30 anos e se estenderá o seu compromisso até os 60, quando então se encerrarão os trabalhos e o senhor estará resgatando em atividade de amor os débitos que teria que pagar através do sofrimento. Então, com todo esse histórico na mão, o irmão X mais o Saturnino vieram à Terra, foram lá na casa onde a menina estava num sofrimento terrível, junto com a sua mãe, conseguiram envolvê-la de tal forma e conduzi-la para o centro espírita. Chegaram lá na casa espírita para realizar o trabalho de desobsessão, mas onde está o médium? Cadê o Alberto Nogueira? Onde ele está? E perguntou para os diretores espirituais da casa, falaram, ele não tem vindo, ele não é mais assíduo, não tem mais horário. Mas como? Nós vimos lá o prontuário dele, tá? Não. Então nós vamos lá na casa dele. Foram lá na casa do Alberto, encontraram ele sentado lá numa cadeira, bem à vontade, lendo jornal. Imploraram para que ele fosse lá, para que a moça fosse atendida, mas ele disse assim, não, eu cansei. Eu trabalhei 2 anos, servi na condição de médium, mas agora eu cansei, não quero mais, eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho deveres a cumprir, tenho minha família. E o pessoal insistindo que ele voltasse lá para o centro espírita. Mas ele disse não. E disse até de uma forma humorística, diz o irmão X, a única criatura que trabalha dando de si, sem pensar em si, que eu saiba até agora, é só o burro.
E eles, escutando aquilo, eles saíram. Da maneira como eles entraram na casa do Alberto, eles saíram. E foram carregando o mesmo problema. Não tiveram solução para o problema. Então, aquela criatura que pediu lepra, cegueira, loucura, idiotia, fogo, lágrima, acomodou-se na vida que ele estava levando. Uma vida tranquila, uma vida sossegada, uma vida que foi preparada para que ele tivesse a oportunidade de exercer a mediunidade, trabalhando 8 horas por semana durante 30 anos. Quem queria ser aquilo tudo, abandonou pelo comodismo, a ociosidade, e não quis mais trabalhar. Certamente terá novas oportunidades, Deus lhe dará novas oportunidades, provavelmente em condições muito piores. Então, essa é a situação de todos nós que estamos no planeta Terra. Muitas vezes, para obter a oportunidade reencarnatória, nós assumimos compromissos terríveis, diversos. Chega aqui, graças ao esquecimento do passado, nós não nos lembramos, nós nos deixamos levar pela vida. Por isso que lá no começo tem a porta larga e a porta estreita. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, se nós vamos pela porta larga, nós vamos no caminho da perdição. Mas a porta estreita exige sacrifício. A porta estreita exige que nós modifiquemos a nossa vida. Então, muito se pedirá a quem muito foi dado. Jesus nos convida a compreender coisas muito maiores. Ele não fala que nos castigará, ele fala que muito se pedirá. Tudo aquilo que recebemos da vida é oportunidade de crescimento e serviço. Há muita gente que recebe saúde, dinheiro, poder, conhecimento, facilidade. Isso não é dado ao acaso, porque o acaso nós sabemos que não existe. As pessoas, nós todos, recebemos muito, mas é compromisso. A reencarnação, a oportunidade nova na Terra, é compromisso. Nenhum de nós está aqui de férias. Nós não estamos aqui no planeta Terra para passear. A nossa responsabilidade é muito grande. Nós recebemos todos esses recursos que Deus nos dá para que nós possamos nos melhorar e auxiliar o nosso próximo. A doutrina espírita nos ensina que nós somos espíritos imortais. Então, quem recebe mais, responde mais. Quem entende mais, deve compreender mais. Quem possui mais recursos, chamado a repartir mais. Vamos nos lembrar do São Francisco na sua prece, que ele pede para ser luz, para ser paz, para ser claridade, para auxiliar os outros. Ele não pede nada para ele só pede para ele ser, o mecanismo de atingir determinadas virtudes. E ele se coloca na posição que é dando que se recebe. Então, nós recebemos muito, agora nós temos que retribuir para que nós, então, possamos fazer jus a tudo aquilo que nos compete nessa oportunidade reencarnatória. Jesus nos deixou também a parábola dos talentos. A parábola dos talentos diz que o Senhor foi viajar e ele deixou alguns dos seus bens para 3 dos seus servos. Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 e o outro recebeu 1 talento. E quando ele voltasse da viagem, ele queria a prestação de contas. Aí ele voltou, aquele que recebeu 5 talentos, falou: Senhor, eu trabalhei os seus 5 talentos e eu recebi mais 5.
Então, está aqui os 5 que eu recebi, mais 5 são 10. Ele diz, bom, servidor bom e fiel. Foste fiel em pouca coisa, vou te confiar muitas outras. O que recebeu 2 talentos, da mesma forma, eu trabalhei com os 2 talentos, ganhei mais 2, então devolvo os 2 que eu recebi, mais 2 são 4 talentos. Bom e fiel servidor, fostes fiel, confiar-te-ei em muitas outras coisas. Mas aquele que recebeu 1 talento, ele teve medo, ele se acomodou. Ele falou, eu sei que o senhor é severo, que o senhor não perdoa muito. Eu sei também que eu estava assim, com medo mesmo. Então, eu enterrei o talento que o senhor me deu e estou devolvendo o talento da mesma forma que eu recebi. Servo mau, deverias pelo menos ter colocado no banco, porque eu receberia o talento mais os juros. Então, aquele não cumpriu com aquilo que havia recebido. E ele foi punido pelo seu senhor. Porque naquela época de Jesus, o talento era uma unidade de peso na parte material, era um valor. Cada talento pesava entre 30 e 34 quilos de ouro. Era uma fortuna, um talento. Era equivalente a muitos anos de trabalho. Um talento era igual a 6.000 denários. Para ter uma ideia, o denário era o valor de um dia de trabalho, um dia de serviço. Então, 6.000 denários, que era um talento, era 6.000 dias de trabalho, eram muitos anos de trabalho. Era muita coisa. Mas nós vamos entender que esses talentos não são os valores materiais, mas são os benefícios concedidos por Deus para que nós possamos progredir material, intelectual e moralmente. Esses talentos devem ser utilizados de forma a que nós possamos proporcionar trabalho e esforços dentro daquilo que nos compete desenvolver. Então, eles são os recursos que a providência divina nos outorga para que nós possamos empregar no nosso próprio benefício e dos nossos semelhantes. O tempo para essa movimentação é a existência humana. Enquanto nós estivermos aqui no planeta, nós temos que ir aproveitando essa oportunidade de tudo aquilo que nós recebemos. A distribuição desses talentos, a gente fala, mas por que deu 5 para um, 3, 2 para o outro e 1 para... Não tem nada de injusto. É de acordo com a capacidade de cada um. Adquirido em jornadas evolutivas. Então, cada um tinha condição de receber uma quantidade desses talentos. 5 talentos. A pessoa recebeu riqueza material, família harmônica, oportunidade de estudo, condição de trabalho, saúde. Pegou tudo isso que recebeu e multiplicou. Com conhecimento, construiu uma empresa, deu emprego, ajudou o progresso, praticou a caridade e etc. É nesse sentido que nós temos que aproveitar aquilo que nós recebemos, no sentido de desenvolver isso, facilitando, inclusive, a vida do nosso semelhante. Quem recebeu 2 talentos? Amor, uma família, e com amor e a família fez uma vida equilibrada, e com o seu exemplo, seus filhos também tiveram suas famílias bem organizadas. Então, ele multiplicou os talentos. Ele recebeu o amor, uma família, criou uma família, e com o exemplo da família que ele criou, os filhos constituíram outras famílias equilibradas. E assim por diante. Vai multiplicando esses talentos. Mas aquele que recebeu um talento só, ele faliu,
na sua experiência. E hoje nós sabemos que, graças aos pilares da doutrina espírita, nós teremos oportunidades diversas através da pluralidade das existências, através das diversas reencarnações. Nós vamos, então, tendo da misericórdia de Deus condições para nós nos melhorarmos. E assim, cada vez mais, nós irmos realizando a nossa evolução espiritual. Nós devemos aproveitar os nossos talentos, porque todos nós temos condição de realizar alguma coisa. Alguém fala assim, mas eu não tenho grandes recursos. Mas tem. Nós podemos utilizar uma palavra que consola. Nós temos a nossa audição, nós podemos escutar as criaturas, nós podemos aprender a escutar as criaturas, a exercitar a nossa paciência com as outras criaturas, a nossa capacidade de trabalho. Nós temos a nossa fé, nós podemos transmitir essa fé aos outros para que eles também possam alicerçar a sua fé nos momentos mais difíceis da vida. Isso tudo são recursos que nós recebemos de Deus. A doutrina espírita nos diz, fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Então, o como que nós vamos exercer a caridade? A caridade conforme a entendia Jesus. Benevolência para com todos, tolerância para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Nós podemos ir desenvolvendo tudo isso graças ao conhecimento que nós recebemos do Evangelho de Jesus e da lição trazida pelos espíritos superiores que auxiliaram Kardec na codificação espírita. Muito se pedirá a quem muito recebeu. Quem recebeu afeto deve distribuir amor. Quem aprendeu o Evangelho deve exemplificá-lo nas atitudes. O verdadeiro espírita não é reconhecido apenas pelo que fala, mas principalmente pela transformação moral que demonstra. E nós todos temos que agradecer a Deus, agradecer ao plano espiritual, ao nosso Mestre Jesus, por todos esses ensinamentos, todas essas lições que nós recebemos constantemente e temos recebido em todos os dias da nossa vida. Agora só nos resta colocar isso em prática. E para colocar em prática, nós temos que trabalhar, nós temos que servir, nós temos que assumir em algum lugar um trabalho voluntário na casa espírita, na evangelização infantil, nos passes, na divulgação doutrinária, no atendimento fraterno. Quanta coisa nós temos para realizar, quanto trabalho nós temos para desenvolver. É hora de nós nos dispormos realmente a não perder aquilo que nós recebemos nessa oportunidade encarnatória. E eu gosto muito, terminando, eu gosto de um poema da Gabriela Mistral, que diz assim, o prazer de servir. Toda a natureza é um serviço. Serve a nuvem, serve o vento, serve a chuva. Onde haja uma árvore para plantar, planta você. Onde haja um erro para corrigir, corrija-o você. Onde haja um trabalho e todos não querem, aceita-o
você. Seja você o que remove a pedra do caminho, aquele que remove o ódio entre os corações e as dificuldades do problema. Há a alegria de ser puro e a de ser justo, mas há, sobretudo, a maravilhosa, a imensa alegria de servir. Como seria triste o mundo se tudo já tivesse feito? Se não existisse uma roseira para plantar, uma obra a se iniciar? Não chamem de trabalho unicamente os fáceis. É muito mais belo fazer aquilo que os outros recusam. Mas não acho também que somente há mérito nos grandes trabalhos. Há serviços pequenos que são excelentes serviços. Experimenta adornar uma mesa, arrumar uma biblioteca. Experimenta pentear uma criança. Aquele é o que critica. Este é o que destrói. Seja você o que serve. O servir não é trabalho dos seres inferiores. Deus, que dá os frutos e a luz, serve. Ele deveria ser chamado o grande servidor. E é ele, é Deus, que nesse momento está com os olhos fixos em nossas mãos, como a nos perguntar: já serviu hoje? A quem? A árvore? A seu irmão? A sua mãe? Que Jesus nos abençoe a todos e se utilize de cada um de nós como os servos fiéis, aqueles que realmente hão de cumprir a vontade do Pai que está nos céus. Uma boa noite a todos e muito obrigado pela atenção. Seu Toninho, nós que agradecemos, meu amigo. Trouxe grandes reflexões, né, meus amigos? Temos que servir. Não podemos deixar aí o trabalho de lado. E o trabalho para Jesus, temos que continuar firme nele, né, seu Toninho? É verdade. E não é fácil trabalhar para Jesus, não, viu? Seu Toninho, gratidão. Que Jesus continue Obrigado. abençoando o senhor. A equipe do senhor José Marques Garcia também, dando força para esse trabalho, que é o trabalho da divulgação do Evangelho do nosso querido Mestre Jesus, juntamente com o Evangelho segundo o Espiritismo, pelo nosso querido Allan Kardec. Então, a nossa gratidão. Muito obrigada, viu, seu Toninho? Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Ai, gratidão infinita. A senhora Maria Helena, que está aí, o filhão que eu vi por aí, a filha também, né? Então, gratidão à família pela presença e os amigos também do seu Toninho, que estão conosco. Fique conosco para o nosso encerramento, viu, seu Toninho? Muito obrigada. Obrigado. Meus amigos, vamos lá, terminando o mês de maio, né? Nossas segundas-feiras, porque a próxima segunda-feira já estaremos no último mês do semestre, do primeiro semestre do ano, né? Entraremos em junho. E como é de costume, a nossa primeira semana, né? A nossa amiga Valdete estará aqui com o estudo do céu e inferno, justiça divina segundo o Espiritismo. A segunda parte, né, do céu e inferno, e ela irá explanar sobre os espíritos sofredores, né? Nós, irá falar de nós, né, que estamos aqui, graças a Deus, aprendendo, né? Na segunda semana, nós teremos o Eduardo Rosa, o Eduardo que foi presidente da Nova Era, e agora está podendo dedicar mais também à divulgação do Evangelho. Ele vai trazer para nós a parábola do tesouro escolhido. E na terceira semana sou eu novamente, meus amigos. Desta vez, nós teremos na Bem-aventuranças, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça.
Aí depois eu trarei o restante da nossa agenda de junho, né, que é a última semana da USE e mais um convidado nosso. Então vamos agora, meus amigos, agradecendo a todos vocês que estiveram aqui conosco, os que nos ouvirão posteriormente. Vamos para a nossa sensibilização final, né? Vamos agora agradecendo muito, primeiramente, a Deus nosso Pai, Criador de tudo que há vida sobre a terra, pela oportunidade de mais um dia, Senhor. Gratidão infinita, essa nossa vida que é tão preciosa para a nossa evolução espiritual. Rogamos as bênçãos, o amparo, a proteção da equipe do senhor José Marques Garcia, dos nossos familiares que já estão no plano espiritual, que vêm estar conosco no nosso evangelho, né? Adentrando os nossos lares, que toda essa equipe de espíritos amigos que nos amparam, que nos guiam na nossa jornada, possam receber a nossa permissão para entrar em nossos lares, trazendo para os nossos lares a paz, o amor e a harmonia. Rogamos também a fluidificação das nossas águas, que as nossas águas possam ser fluidificadas com o medicamento necessário que cada um tanto necessita. Rogamos também, Senhor, os fluidos magnéticos para o refazimento do corpo espiritual de cada um que está aqui conosco, que todos possam ser amparados. Ampara, Senhor, também aqueles nossos irmãos invisíveis que estão na rua, aos que estão nos presídios, nos lares de idosos, que estão nos hospitais, Senhor. Abençoe a todos. Que seu amor, a sua paz, possa estar sempre conosco na nossa caminhada. Seu Adalto? Sim. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja trevas. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar. Compreendido que compreender. Amado que amar. Porque é dando que receberás. Perdoando que somos perdoados. E morrendo que nascemos para a vida eterna. Que assim seja, Senhor Jesus. Que assim seja, seu Adalto, muito obrigado, Assim obrigada, seja. meus amigos, que esses fluidos benéficos fiquem no lar de cada um de vocês. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Fiquem com Jesus, meus amigos. Tchau, gente. Obrigado pela presença, viu? Gratidão, Obrigado. muito obrigada. Obrigado, seu Antônio.